Vocês nunca me viram, nem verão, demonizar a ideologia. Eu não gosto quando, diante de um retângulo, a pessoa diz, a minha religião diz que isso é redondo. Aí eu me incomodo. Né? Não vou me incomodar com o direito que ele tem de ter a religião dele, nem com o direito de achar que aquilo é redondo. Desde que não se transforme numa política pública. Né? Eu tenho um compromisso com os fatos. Não vou abandoná-los sob nenhuma hipótese. Sobre os fatos, a gente pode ter divergências. Né? Sobre os fatos, desde que sobre os fatos. Jamais abandoná-los em nome de uma impressão, de uma convicção, de um parecer ser. Né? Porque senão aí as coisas ficam complicadas. Né? Eu vou, porque isso tem desdobramentos, né? No meu blog, talvez já tenha entrado no ar, porque eu publiquei, demora sempre um tempo, né? Há um texto, tá por aí, mas eu fiz questão de traduzir tudo bonitinho, o que aparece no vídeo. No dia 27 de fevereiro, o prefeito de Milão, o Giuseppe Sala, também conhecido como Beppe Sala, né? Ele retuitou um vídeo conhecido por Milão Não Pode Parar. Né? Ou Milão Não Para, melhor, né? Milão Não Para. Nós temos agora aqui o feito pela SECOM, o Brasil Não Pode Parar. E eu faço ali, no vídeo, coloco o vídeo no ar, o vídeo está circulando por aí, e eu traduzo lá, tudo bonitinho. Então é assim, de cara o vídeo começa com um trocadilho. Milano milioni. Milão, milhões. E depois se diz milhões de quê? Milhões de habitantes. E aí a sequência de imagens sugere que uma das cidades mais ricas da Itália, né, tem milhões, mas não só de pessoas. São os milhões da pujança. Né? Então ali se exaltam, as imagens exaltam o turismo, a majestosa catedral, a vida agitada dos belos jovens, a alta gastronomia, a vida cultural, os negócios, a riqueza imobiliária, o ritmo frenético da cidade, a indústria da moda, os parques. E tudo isso, de verdade, está em Milão. Milão é uma lindeza. Quem já foi tem vontade de ficar lá. Né? E olha, até conto, tem as mulheres mais lindas do mundo andando daquilo que a gente chamava antigamente de lambreta aqui. Né? Elas colocam umas saias assim, muito decorosas, lindas, cheias de pregas, uns saltos assim, né? Porque Milão também é a capital da moda, né? As pessoas são chiques, andando com as suas lambretas, são verdadeiras poesias deslizando por Milão. Letras garrafais e ágeis estouravam na tela. Fazemos maravilhas todos os dias. Temos um ritmo impressionante todos os dias. Levamos para casa importantes realizações todos os dias. Ou todos os dias com letra grande ali. Porque todos os dias não temos medo. E a palavra paura aparece gigantesca. Milão não para. Na sequência, numa rápida alternância de letras, podem-se ler, além de Milão não para, as seguintes afirmações. Roma não para, Turim não para, Bari não para, Parma não para, Bolonha não para, Gênova não para, Florença não para, Codonho não para, Lodi não para, Palermo não para, Trieste não para, Itália não para. 27 de fevereiro foi quando isso começou a circular freneticamente. Não é coronavírus não, tá? É um tacinho só de cigarro. No dia 22, o prefeito, né? Agora 22 de março. Ah, sim. E o prefeito fez o quê? Passou adiante esse vídeo. Fez até mais do que isso, já vou contar. Passou adiante o vídeo, é isso aí, tal.
No dia 22, agora, o último de março, o prefeito teve que pedir desculpa numa entrevista, né, no programa Que Tempo Fa, e disse o seguinte, que no dia 27 de fevereiro, o vídeo Milano não se ferma, Milano não para, estava circulando nas redes. Talvez eu tenha errado em repassá-lo, mas naquele momento, ninguém conhecia a agressividade do vírus. Eu admito as críticas, só não tolero que alguém possa atuar com propósitos políticos. Porque está sempre aquela acusação, né? Olha aqui, gente, quando o BEP passou adiante o vídeo, né? Havia ali na região, né, em que ele está, acho que 17 mortos. Né? Era isso. Na região da Lombardia. Né? Quando ele pediu desculpas, no dia 23, isso já está circulando agora, mas já faz uma semana, quando ele pediu desculpas no dia 23, os mortos já eram 4.500. Né? Hoje, 5.402, com 37.298 doentes. Né? Ele está dizendo que não sabia da gravidade, mas no dia 23 de fevereiro já tinha sido decidido o fechamento das universidades e das escolas de Milão. Né? 2 dias depois, houve o adiamento 25 do Salão do Automóvel, tradicionalíssimo. Né? Mas mesmo assim, ainda em fevereiro, ele deu uma entrevista dizendo: Milão não pode parar, precisamos trabalhar para que esse vírus não se espalhe, mas o vírus da desconfiança também não pode se espalhar. Né? Ele estava tão convicto que no dia 27 de fevereiro, há um mês exatamente, né, ele postou na internet uma foto em que tomava cerveja com o também apresentador de TV Alessandro Cattelan, né? E a legenda era a seguinte: outro dia difícil de trabalho, uma coisa até meio irônica, né? E com as hashtags Forza Milano e finalmente um aperitivo. Hoje, nesta sexta, 909 novas mortes provocadas pela Covid-19 na Itália como um todo, né? Agora são 9.134, se eu não perdi o número, 80.589 infectados em todo o território italiano, né? E está tudo parado, obviamente. Né? A Itália está bloqueada. Né? O Silvio Brusaferro, que é o chefe do Instituto Superior de Saúde do país, diz que o pico de infecções ainda não foi atingido. A campanha que se faz aqui, o Brasil não pode parar, repete Milão, Milão não para. Só que Milão agora já conhece o equívoco, segundo os cientistas, segundo os técnicos, dessa escolha. Eu insisto, não se trata de defender quarentena ou não quarentena, não se trata de emprestar isso um viés ideológico, porque não tem. Trata-se de uma etapa intermediária de combate ao vírus para evitar o desastre na saúde que já se anuncia aí, infelizmente. Quando se compara a curva de crescimento, de contaminação e de mortos, a do Brasil está muito superior à de outros países, inclusive a Itália. Inclusive a China. Isso quer dizer que, então, se anuncia o Armagedon? Eu espero sinceramente que não. Agora, uma coisa dá para saber, né? E a gente pode intuir até, mas dá para saber. Se agora se interromper o isolamento social e todas as pessoas forem para as ruas e retomar sua vida normal, podemos imaginar o que vai acontecer. Quantos serão os contaminados? Eu não faço teoria a partir de experiência pessoal, mas a experiência pessoal existe. As pessoas que eu conheço que estão com a Covid-19
e tem várias idades, nenhuma idosa, relatam dificuldades muito grandes, bem distintas de uma gripinha, né? Se não há aquelas dificuldades que muitas vezes uma gripe tem, nariz congestionado, não sei o quê, há outras dificuldades, outros impedimentos, como uma dor no corpo absurda, um cansaço gigantesco, né? E nós temos casos de jovens que infelizmente evoluíram para um quadro muito grave, né? Então ter prudência nessa hora, não transformar isso numa questão política, porque não é, me parece que é o procedimento correto. Não acho que seja isso que esteja em curso, né? E eu insisto, nós temos dois caminhos aí, um é o da ciência e o outro é de uma aposta com as suas consequências. Milão fez a sua aposta, lá atrás. A aposta estava errada. O prefeito agora admite que a aposta estava errada. Ele veio a público para se desculpar. E olha que quando ele estava brigando ali, ele próprio já tinha fechado universidades e escolas. A questão ali era fechar transporte público ou não. Ele se desentendeu com o governador. A extrema-direita italiana começou com esse negócio Milão não para, né? O Matteo Salvini saiu, Milão não para, porque Milão não para era toda a Itália não para. Então a Itália é um exemplo a ser pensado de uma escolha. Eles disseram, não, nós vamos escolher o crescimento econômico. Esse vídeo, aliás, era financiado, eu fui atrás, pela Associação de Bares e Restaurantes de Milão. Fez uma escolha, nós escolhemos o crescimento. Bom, o crescimento obviamente não virá, porque a catástrofe em curso na Itália de saúde já induziu a catástrofe econômica. Notem, não foi a paralisia de Milão, não foi a quarentena de Milão que levou a essa situação, foi essa situação que forçou a quarentena de Milão. E assim estão agindo, né, com a quarentena, hoje na contabilidade, 158 países, com graus variados de quarentena. O vigente aqui nos estados brasileiros, né, agora não em todos, parece que alguns saíram, né, nós vamos ver, a quarentena vigente aqui é a quarentena leve. Os transportes ainda funcionam, ninguém está proibido de sair à rua, não é uma proibição de natureza policial. Por exemplo, na Índia é. Na França é. Na Espanha, na prática, está sendo. Né? A quarentena está em curso nos Estados Unidos, né? Que já superou a China em casos, né? E daqui a pouco supera em mortes também. Obviamente, parar o país não é um objetivo, isso é uma tolice. Quem é que quer parar o país? Quem é que quer parar o país? Por que quereria parar o país? Eu sinto orgulho do programa que fazemos, porque, vamos lá, quando o ministro Paulo Guedes anunciou as primeiras medidas, lá, aquele primeiro suposto pacote de 147 bilhões, eu vim aqui, de primeira, está em arquivo, e disse, não tem dinheiro novo aí, é só remanejamento. E isso requer dinheiro novo. No dia seguinte eu disse mais, é preciso botar dinheiro na mão das pessoas, é preciso botar dinheiro na mão dos pobres para o Brasil não parar. De forma que eu reconheço ousada, porque eu sabia que poderia vir uma enxurrada de críticas, eu lembrei que o governo federal, é quem pode, atenção para a expressão que vai arrepiar muita gente, emitir dinheiro e contrair dívida. E que era preciso ser ousado nisso,
e que o governo não estava se dando conta do tamanho do buraco econômico. Atenção, não é buraco econômico, isso aqui, desculpe, é fato. Eu só posso lidar com fatos. Não é buraco econômico por causa da quarentena. A quarentena é parte do buraco econômico. Se amanhã o Brasil voltar a funcionar normalmente, o que seria do ponto de vista da saúde temerário, se não é, que o Mandetta venha a público e diga: temos de voltar à absoluta normalidade. Por que ele não faz isso? Eu desafio o ministro Mandetta a falar. Temos de voltar à absoluta normalidade. Ele é médico. Que diante dos outros médicos ele diga: temos de voltar à absoluta normalidade. O presidente Jair Bolsonaro dizer isso, ele cria um fato político e se opõe a outros políticos que aplicam a quarentena. O fato de outros políticos aplicarem a quarentena não quer dizer que a quarentena seja por si um fato político. Tá claro? Digo de novo. O presidente Jair Bolsonaro quer o fim da quarentena e é um político. Ele se opõe a outros políticos, a quase totalidade dos governadores, que estão impondo formas variadas de quarentena. Agora, isto por si, sendo imposta por políticos, não torna essa quarentena um fato político. Esta quarentena está sustentada nas informações da Organização Mundial de Saúde, e aí você, na sua cabeça, você tem que fazer assim: é fato ou é fake? Então eu afirmo, está sustentada no que diz a Organização Mundial da Saúde, fato. Está sustentada na experiência firmada dos países no combate ao coronavírus. Onde houve isolamento social, se conseguiu controle da doença e amansar e achatar a curva. Onde não houve, exemplo da Itália, a situação é explosiva. Então, você tem uma leitura que é de natureza política? Tem, porque tudo tem uma leitura de natureza política. Mas voltemos à questão da economia. Quando eu fiz essa afirmação aqui, não, eu não sou nenhum gênio, só que tem uma coisa, eu prezo muito o fato de que eu durmo 5 horas por dia para poder estudar. Né? Fico com essa cara de cadáver, mas um cadáver que produz, pelo menos. Né? Quando eu fiz essa afirmação, os Estados Unidos estavam ensaiando a sua intervenção na economia. A maior intervenção na economia desde a Segunda Guerra. Se quiserem um outro padrão aí para ficar estritamente na área financeira, a maior intervenção na economia desde a quebra de 29. Sim, os Estados Unidos estão imprimindo dinheiro e botando dinheiro na economia. Ah, mas eles são eles, eu sei que eles são eles. E é por isso que eu venho aqui com dados da Fundação Getúlio Vargas. Com o pacote que o Brasil vai impor aí, e agora o Paulo Guedes talvez tenha acordado, eu critiquei aqueles R$200, chamei de ridículo aquele valor. O próprio Paulo Guedes condescendeu com R$600 para os informais. Venham cá. Quando veio 200, eu disse que era ridículo. E eu apanhei, claro. Olha o Reinaldo, agora ele é esquerdista. Quer dinheiro para pobre. Nós temos agora o governo aceitando triplicar essa ajuda. Eu pergunto a vocês o seguinte: o que leva alguém com uma diferença de 9 dias a fazer uma escolha, ser criticado por um jornalista belhudo, que fica falando essas coisas de economia sem ser economista, fica falando essas coisas de direito sem ser advogado, e 9 dias depois, esse mesmo governo aceitar triplicar o valor dessa ajuda?
Eu não preciso que ninguém me diga que eu estava certo quando eu fiz a crítica, porque há certas inseguranças de que eu não padeço. Tá? Tem algumas. Volte e meia me pergunto se eu sou um bom pai, volte e meia me pergunto se eu sou um bom marido, volte e meia me pergunto se eu sou um bom amigo. Porque eu acho que isso são inseguranças de pessoas decentes. Né? Se um amigo me passa uma informação de que está doente, que está com algum problema, eu viro um chato insuportável. Que eu fico lá ligando, eu fico falando, fico não sei o quê. Eu tenho amigos que têm hábitos que não são saudáveis. Por exemplo, tem um que tem avião. Ele mesmo pilota. Eu estou fazendo uma piada, claro. Ele agora está dizendo, deixa de ser ignorante, é muito seguro. Eu fico toda hora perguntando se ele está fazendo revisão, se não sei o que e tal. Que amigos se preocupam, né? Mas eu tenho essas inseguranças. Sou bom pai, sou bom amigo, sou... Né? Claro que eu me pergunto se eu sou bom jornalista, eu só não tenho a menor dúvida sobre você estuda para fazer o que você faz? Aí eu não tenho dúvida, aí eu tenho segurança. Por isso eu disse, esses 200 não são nada. É preciso ampliar. Chegou a hora de uma intervenção do Estado na economia como nós nunca tivemos. Você virou esquerdista, Reinaldo? Não. Eu estou reproduzindo aqui a capa da mais recente edição da revista Economist, lida por todos os financistas do mundo. Vejam lá a capa. Tem uma mão do Estado segurando um indivíduo pela coleira, o indivíduo segura o cachorro pela coleira. Os dois estão de máscara. E claro, e a revista diz, depois nós precisamos saber como é que o Estado volta para o seu tamanho. Mas agora, no entanto, essa intervenção é necessária. Eu posso vir aqui contar para vocês qual é a minha fé, as coisas às quais eu acredito, as minhas convicções religiosas, mas esse seria outro programa. Sendo um programa jornalístico no qual eu opino, eu só posso opinar a partir dos fatos. E é a partir dos fatos que eu tenho de lembrar que os Estados Unidos estão investindo na crise, só em ajuda direta à população e às empresas, 6,5% do seu PIB. É com essas informações que eu tenho de lembrar que a Alemanha está investindo 12% do seu PIB. E que o Reino Unido, que agora tem o Boris Johnson com Covid-19, está, esse sim, foi além 17% do seu PIB. Para não ficar pegando comparações de valores, porque evidentemente não se vai comparar o tamanho da economia brasileira com o tamanho da economia desses países, então se pega o PIB. Mas eu tinha dúvidas. Meu Deus, será que eu me tornei agora um heterodoxo do tipo que fica querendo meter o Estado em tudo, tal? Raul Veloso, irmão do ministro Reis Veloso, Raul Veloso, ex-ministro, o maior, e eu desafio aqui jornalistas de direita, de esquerda, de centro, de lado, a me apontar um outro, o maior especialista em contas públicas do país, insuspeito de flertar com heterodoxias, disse, bem, não é hora disso agora. O Brasil está investindo 2% do seu PIB. Se investir 7% do PIB, se essa ajuda aos trabalhadores, às empresas, chegar a 500 bilhões, nós vamos pensar o déficit depois. Mas agora se trata de sair do abismo e da depressão. Se a economia voltasse ao normal amanhã, tudo amanhã ao normal, com todos os riscos que isso implicaria, essa ajuda continuaria necessária. Essa ajuda continuaria necessária porque, insisto, o que se tem aí,
a quarentena é só parte do problema. Sem ela, a recessão está contratada do mesmo jeito. Sim, nós temos dificuldades, é muito difícil para todo mundo, para as pessoas. Aquelas que podem, que façam o que puderem fazer. A empregada que nos ajuda aqui em casa não está vindo. Está recebendo o seu salário, obviamente. Como sabe o motorista de táxi que me leva todo dia, o Macir, eu combinei com ele que eu continuarei a pagar a ele o valor da corrida. Porque isso é uma coisa que eu posso fazer agora. Porque eu sei que ele está em dificuldades. E é o que eu posso fazer. Porque eu não posso deixar alguém que vem todos os dias à minha casa, que chega sempre antes, que às vezes suporta o meu atraso, que quando vê que eu não vou conseguir chegar a tempo, faz caminhos alternativos. Ele não é um simples executor de um trabalho. Ele é alguém com quem eu estabeleci uma relação econômica e com quem eu estabeleci uma relação social, com quem eu estabeleci uma relação pessoal. Eu não suportaria, enquanto eu tiver salário ao menos, pegar os R$ 800, mais ou menos, que eu gasto com ele por mês, e guardar isso sabendo que ele está mal. Eu estou fazendo isso porque eu sou muito bom, porque eu sou uma pessoa sensacional, bacaninha. Não, eu estou fazendo isso porque eu acho que é uma... Eu estou fazendo isso até com uma intervenção de natureza cidadã. E eu convido outros a fazer. E eu não estou entre aqueles que o Estado vá socorrer. Felizmente. Não preciso. Agora, chegou a hora do Estado fazer esse socorro. Nós precisamos de uma liderança, e eu espero que o presidente Jair Bolsonaro mude de rumo, mas eu não confio que vá, para ser claro, que consiga unir a nação e que consiga falar cara a cara com as pessoas. Até que a gente atravesse esse momento de dificuldade. Porque me parece, quando menos temerário, e o mundo já reage a isso, que sejamos o único país em 158 a adotar uma postura absolutamente alternativa àquilo que se tem feito, ignorando a expansão da doença e os malefícios que ela está trazendo, né, às pessoas. Eu acho que todas as alternativas são debatíveis. Agora, nós precisamos trabalhar com dados dentro do problema. E não muitas vezes com comparações exóticas que não resolvem a questão. Que não explicam a questão. Não é? Este tem sido o nosso compromisso. Esse tem sido o trabalho que eu faço e é o trabalho que eu sei fazer. Né? Só sei ir atrás dos dados, estudar, ouvir pessoas, ouvir quem entende mais do que eu e relacionar essas questões para vocês. Né? E, infelizmente, diante de uma coisa que se me assemelha ilegal, imprópria, incorreta, eu tenho, com base nos dados, nas leis, nos números, apontar se assim é. Folgo com o fato, para ir para os comerciais, de que Paulo Guedes tenha admitido, eu vou fazer uma ironia, que eu estava certo quando eu disse que aqueles R$ 200 eram ridículos. Tanto eram que ele triplicou esse valor, agora no projeto da Câmara com o qual ele concordou.
e continuo a deixar aqui a viva sugestão para que o governo brasileiro se dê conta do tamanho do problema. E ele vai se dar conta do tamanho do problema, não precisa se convencer pelas coisas que eu digo e que outros, eventualmente críticos ao governo, digam. Que se convença do tamanho do problema atentando para o que está fazendo Donald Trump nos Estados Unidos. Investindo 6,5% do PIB nesta assistência. Para o que está fazendo a Alemanha, investindo 12% do PIB nessa assistência. Para o que está fazendo o Reino Unido, investindo 17% do PIB nessa assistência. Por enquanto, o nosso pacote se resume a 2% do PIB. De novo, eu não estou fazendo comparação de valores absolutos. Eu estou falando de um percentual de intervenção em relação ao PIB. Precisamos sair dessa, vamos sair dessa. Agora, só vamos sair dessa com menos sofrimento se o país estiver unido e não fazendo guerra. Só vamos sair dessa se seguirmos o exemplo de Israel, que impôs as medidas de restrição, que ao isolamento horizontal recomendou isolamento vertical dos grupos de risco e fez um acordo de procedimento com os arqui-inimigos palestinos. Porque disse um dos homens do governo, agora a saúde das pessoas da região vem em primeiro lugar, isto é, acima da guerra, acima até mesmo das disputas por território que datam oficialmente de 1948, mas que na verdade já antecedem esse período. E no entanto, as o confronto cessou em nome da saúde, nem do país, vejam você, das pessoas da região, porque ali há a conflagração.